Mas com relação à psicanálise, o que eu percebo no filme é que, por exemplo, a figura da psicanalítica, que é feita pela atriz Catherine Ross, e ela faz o papel da psicanalista não, perdão, é a psiquiatra que dá remédios pro Donnie, ou seja, ela vê ele como um anormal, que a gente acabou de comentar no começo. Ou dando remédio, ela não vai curar o rapaz. Na verdade, ela vai manter ele, ou seja, como se fosse um zumbi, né? Porque aí isso é uma visão minha, né? Aí se um psiquiatra ver isso, vai nos criticar. Mas, enfim, é a visão que se tem do patológico e o normal. Como o Donnie era visto como um anormal, taca remédio nele. Só que a gente percebe que isso não adianta, né? Ao longo do filme, a gente percebe que essa trama não se dá bem. Isso pela visão da psicanálise. Agora, com relação às músicas que são usadas no filme, eu percebo como ele vai para esse universo anos 80, ele trabalha muito com a teoria primal. O Arthur Janov, né, que ele trabalha com essa ideia de que você tem que tratar aquilo que você tem de angústia da infância, né, através de gritos, né, soltar o seu eu por dentro. E a gente percebe que ao longo do filme, o Donnie ele vai soltando os gritos dele, colocando em prática aquilo que o incomoda, as angústias dele. Tanto que todas as cenas que ele está conversando com pessoas que pensam diferente dele, ele chega ao ponto até de ofendê-las, de uma certa forma, para defender o que ele acredita. E ele não aceita o que a sociedade tenta impor para ele. Ele sempre faz o diferente. Então, de uma certa forma, ele vai soltando esse grito primal dele. E por isso também que a gente comentou o uso do Tears for Fears. Em 2 discos, né? O Hunting, de 83, Song from the Big Share, que também trabalha com a psicanálise, tem algumas faixas que não chegam a investir na teoria primal, mas fazem citações, como Shout, por exemplo, né? Foi analisado pelo Coca na época. Então, o filme fica sempre nesse ponto aí. A teoria tradicional da psiquiatria, que é a ideia do patológico e normal, e a teoria primal, que tenta soltar aquilo que você tem de angústia na infância. Mas aí alguém vai comentar, mas o filme não está falando de criança, não, mas está falando de adolescente. Adolescente não é adulto, ele pode se enquadrar na transição entre criança e adulto. Por isso que o diretor, ele também é roteirista, né, utilizou dessas duas vertentes para tentar representar os personagens do filme. É que eu fiquei mais no Donnie, né? Não, e é interessante os diálogos que o Donnie vai exercendo aí durante o filme. Até com a psicanalista mesmo, com os professores, ele é sempre uma criança questionadora. Então ele não aceita qualquer informação como verdade. Ele sempre tende Exato. a refutar o que o psicanalista ou o professor orientando. É interessante aqui o porquê do livro It, logo de início. Ali já é um manifesto do que vai ser o filme. Ele é um amante do Stephen King, Sim. entre outros que foram citados. Não é à toa que está na mão da mãe do Donnie Darko o livro It, A Coisa. O livro aborda temas pesados que até hoje são considerados um certo tabu para alguns, como homossexualidade, gordofobia, sexismo. Lembra da gordinha asiática? Sim. Né? Então, gordofobia, Xe- sexismo, Xenofobia também, ali no caso da chinesa. aí, violência contra a mulher. Mostra também os estudantes lá contra a Gretchen, que ela está no ponto, eles chegam e falam, vão pegando nela, falando que ela tem os seios grandes e não sei o que lá. Racismo através dos garotos. Ó, outro ponto interessante, porque a história do filme trabalha uma crítica àquele guru que coloca que a linha da vida está colocada entre o medo e o amor. No livro It, olha o que fala no livro It. Eu estou pegando algumas sínteses, né? Por ter a habilidade de ler a mente das pessoas, o personagem principal do livro It consegue identificar qual é o maior medo das vítimas. E então toma a forma que mais assustará. Ele busca lá no Stephen King essa questão do medo e do amor, e ele traz para fazer essa discussão da complexidade da vida, né? Que você singularizar ou tornar de forma muito simplificada em medo e amor, muito binária de você tentar explicar como as pessoas estão no mundo, como elas vivem o mundo, como elas se relacionam ao mundo e o próprio mundo. Então, como ele é muito questionador, ele se torna disfuncional socialmente. Você vê que tem um diálogo muito interessante no filme que a professora
fanática pelo guru de autoajuda, ela é fiel seguidora do Jim Kahneman, que é o Patrick Isso, Swayze. E isso aí mesmo. ele tem um diálogo muito interessante com ela, que ela começa a catalogar todas as variáveis da vida em duas linhas, a linha do amor e a linha do medo. Ela chama ele para categorizar também, e eu achei muito interessante, que ele fala, a gente não pode amontoar tudo o que acontece em dois polos. Nem tudo é só amor e medo. Tem outras variáveis que compõem. Ou seja, o cara que é considerado maluco fazendo um debate enriquecedor, e ela, em vez de continuar a discussão, uma crítica à escola aqui, ela pega ar com o argumento do Donnie. E ela fala que se ele não categorizar entre amor e ódio, ele vai ficar com 0 na disciplina. E aí que ele manda ela pastar, tomar E- no Darko, né? Exatamente. Como diz Nietzsche, é uma instituição que acaba meio decrisando o ser, cara. E mostra como a escola não está aberta a diálogo, né? Ela se impõe como um método opressor. E tem uma crítica, né? A escola como um método de opressão, ou seja, você tem que absorver aquilo sem a crítica, né? Sem estar aberto a contribuições outras, né? Pelo menos eu vi dessa maneira. Não sei se vocês concordam com o que eu estou colocando. Essa definição do coelho que vocês comentaram, eu concordo. Vou colocar mais duas. Além disso que vocês comentaram, também tem que lembrar, por exemplo, que na cultura pop, no movimento hippie, o coelho é o símbolo do alucinógeno, do LSD, ou seja, você fora da sua realidade. Tanto, vamos lembrar a canção lá do Jefferson Airplane, White Rabbit, né? Fala exatamente disso. E esse coelho, ele é branco, né? Não totalmente, né? Ele tem uns tons meio acidentados, mas lembra muito um coelho branco. Eu acho que para mim de forma proposital. Trabalhar essa ideia de realidade e fantasia do protagonista também. E dos demais personagens do filme também, como um todo, né? Ah, agora me veio uma coisa na mente, então, por isso que é bom conversar. Os personagens que são desmascarados no filme, eles vendem uma realidade que para os outros soa como verdadeira, mas na verdade é uma fantasia. E o eu verdadeiro deles é outro. É pegar o Jim aí que você comentou, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas que me veio na cabeça, eu tinha que falar isso. Na verdade, ele não é o que ele parece ser. Aí depois a gente vai comentar sobre isso. Não, mas a gente já pode alinhar porque dá continuidade a todo aquele núcleo social. Faz um estereótipo do Donnie Darko como um ser neurótico, maluco. O Donnie Darko vai sendo orientado pelo coelho, que é o Franklin, né? Ele vai sendo orientado a fazer algumas coisas que vão desmascarando esses personagens que se passam como seres de luzes, né? Seres corretos, seres totalmente morais, sem erros, Sem defeito. sem defeitos. E aí ele vai desmascarando o guru, o próprio Donnie Dark desmascara o guru. O guru é um neurótico, só que ele passa para a sociedade que ele é uma pessoa de preceitos, de moral, com ética. E é o neurótico que vai desvendando as mazelas sociais. É interessante o filme. O filme não é um filme só de ficção científica, eu concordo com o Sidão. E Agora fica muitos mais não estão no divã e estão fazendo males para a sociedade. A exatamente. professora é um exemplo. Ela é tão Exato. alienada, ela é tão neurótica pelo guru que ela não consegue enxergar a realidade. Exato. Legal você ter falado dela. Outra questão material que é trabalhada no filme dos anos 80 é a fita cassete. Anos Sim. 80, videocassete. Ela passa o videocassete do cara. E o filme se ambienta nos anos 80, porque foi na década de 80 que teve o maior crescimento desses lunáticos e fanáticos religiosos que enganaram muita gente lá nos Estados Unidos, levando a óbito. Ele faz uma crítica veemente a esse período aí. Bem interessante também. Você É, vê essa crítica. Pode falar. e tem um foco, né? Eu percebo que o uso da câmera feita pelo diretor destacando a TV, né, como um mecanismo de De manipulação, né? manipulação, sim. Sim, Ou concordo. seja, uma referência total à cultura de massa, né? E principalmente à cultura de massa da TV, né? Por Isso. onde se estabeleceria os mecanismos mais profundos de manipulação das psiques da sociedade, dos indivíduos que compõem a sociedade norte-americana.